Aí, Flamengo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também que Deus proteja todos nós, Nossa Senhora Aparecida e todas as tatuagens que eu tenho. É assim, é muito fácil muitas vezes a gente ter... Como quando acontece a parada do Vitor Pereira, vamos lá, alguém que entende de futebol, de empresa, o CEO, vice-presidente da Band, eu como apresentador, Veloso, Cereto, Souza, qualquer analista de futebol, qualquer um, vamos lá, alguém não tinha já a experiência daquilo que é o futebol brasileiro, de como o dirigente é nojento, como as pessoas conseguem destruir as coisas que outros fazem. Tipo, vou dar um exemplo. Vamos lá. Você tem um presidente que faz uma coisa, o outro vem e quer acabar com aquilo. Ou do bem ou do mal. Você tem um governador que faz o bem, aí vem o outro que quer acabar com aquilo. Aí você tem um cara da cidade que ele faz várias funções importantes, leva a casa de saúde, aí ele perde a eleição de vereador, o cara vem e termina, primeira coisa, com a casa de saúde. E ele não pensa no que as pessoas precisam para tomar vacina, para fazer exame, para as crianças que precisam de inalador, para as crianças que precisam de escola, para quem precisa de segurança. Aí, como é futebol, que tem muito dinheiro, aí, ó o Flamengo, é 1 bilhão e meio, mas 1 bilhão e meio para quê? Para quem? E para fazer o quê? Então vamos lá, quando eu ganho Jorge Jesus, ele virou um mister. Não é verdade? Se tem um treinador nesse país, dois treinadores, Abel Ferreira e Renato Gaúcho do Grêmio. Nenhum mais pode falar, porque vocês todos se merecem. Porque nós da imprensa, eu, Cereto, Souza e o Veloso, falando por nós aqui, a gente elogia, critica, vai, coloca o dedo na ferida, elogia pra caramba. E muitas vezes os assessores são tão desleais para com a gente aqui da Band, que puxa o saco da Globo e puxa o saco de quem transmite os campeonatos, que vocês não trazem jogador. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vou chegar no Flamengo. Quem foi o primeiro time a treinar no Covid? Flamengo. Quem foi o primeiro time a querer um mando de jogo? Flamengo. Quem que usou na hora do Covid, que morreu pessoas lá? Flamengo. Quem que perdeu 10 crianças no ninho do urubu? Flamengo. Meu irmão, eu acredito na minha espiritualidade, naquilo que eu vejo como fé, naquilo que eu vejo como... Não religião, porque a religião um mata o outro. Política, um mata o outro. Olha que tanta gente se matando por causa disso. O Flamengo sempre foi soberbo. Nunca teve um estádio. Qual é o estádio do Flamengo? Na Gávea? Ou Maracanã? 30 anos com Petrobras e Lubrax. Não é mentira minha. É mentira minha camisa, Lubrax e Petrobras. O Flamengo. Ah, mas se o Corinthians faz isso com a Caixa, que arrebentaram, se o Palmeiras faz isso, se o São Paulo faz isso, acaba o mundo. Aí o Flamengo mandou embora quem? Rogério Ceni, campeão brasileiro e da Supercopa. Carioca. Mandou embora dois vices-campeonatos. O Renato Gaúcho. Mandou embora, aí, Dorival Júnior vou deixar por último. Aí contrataram Domenech Torrent, porque ele era auxiliar do Guardiola. O Guardiola é kid, irmão. O Guardiola é o Thiago aqui do McDonald's. É monstro sagrado. Aí, o cara vem, manda o cara embora. E tem que pagar em euros e dólar. 11 milhões e meio. Com o Domenech Torrent, 11 milhões e meio. Deixou o cara rico. 3 milhões com o Rogério Ceni. 7 milhões e meio pro Paulo Souza. E 15 milhões de VP. Não sai do Marcos Braz. Ah, a sua hora vai chegar, Real Madrid. Real Madrid, a sua hora vai chegar. Meu irmão, o Real Madrid tem 14 Champions, 6 títulos mundiais. Quem é o Flamengo perde o Real Madrid? Aí, o que acontece com o Real Madrid? Tem o Ancelotti, que os caras já estão querendo renovar o contrato dele. Nós queremos ele pra seleção brasileira. Aí vem o Flamengo. Pô, traz o Paulo Souza. Quando ele chegou, eu falei, não aguenta 3 meses. Vamos lá, no Rio de Janeiro, você vai fazer o jogador acordar 8 horas da manhã.
Ah, vai bater ponto. Ah, vai ter telão. Não pode celular. Caiu, irmão. Jantar depois do jogo. Jantar depois do jogo. Sabe o que acontece? O jogador derruba. O grupo derruba. O roupeiro derruba. O médico derruba. Porque o médico não quer jantar depois do jogo. O roupeiro não quer. O roupeiro quer ir embora. Aí vai, aí aquele negócio igual casa de prostituição, aonde eu gosto de ir. Eu gostava. Aí, eu tenho uma saudade. E não posso mais. Porque eu amo minha esposa. Não posso, eu não vou. Aí 12 anos, tá aqui, ó. 12 anos que eu não entro numa zona. 12 anos. E eu tenho vontade, mas eu não vou. Eu falo a verdade aqui. Não vou mentir. Faz 12 anos. Cascão não. O Rô também não. Então, aí é o seguinte. Aí vem o cara. Vou fazer telão. Manda embora. 11 milhões e meio. Aí, tudo tá errado. O que eles fazem? Eles vão lá para contratar o Jorge Jesus. Não consegue. O cara veio pra cá. Lembra disso ou não? Ele veio. Não, estou à disposição, não sei o quê, papapá. Ainda ganhou o Fenerbahçe. O Fenerbahçe. Que já saiu também. Aí, eles vão. Aí eles dão uma olhada no Dorival Júnior, que estava bem no Ceará. Aí fala, ô Júnior, você quer vir? Eu vou, mas não tem multa, hein? Ah, mas pros estrangeiros pode multa. Quem que é o financeiro do Flamengo? Quem que é o financeiro aí? Você é o responsável, mas ninguém sabe o nome dele. Aí, pra ele, 15 milhões. Pro Dorival Júnior, foi campeão. Copa do Brasil e Libertadores. O que o Dorival Júnior estava fazendo? E eu falando com ele. Ô, Júnior... Deram o contrato só até dezembro. Isso, e o Júnior aceitou. Só até dezembro. Ele aceitou. Ele não aceitou? Aceitou. O que o Júnior tem que fazer? Vou ficar pauzinho junto. O que ele tem que fazer? Ô, Dorival, você tem que fazer o seguinte, eu fico, mas se eu for campeão da Copa do Brasil e se eu for campeão da Libertadores, é o seguinte, eu quero 20 milhões e quero mais 2 anos de contrato. Mas vocês brasileiros, vocês têm pensamento pequeno. Vocês não se valorizam. Aí o que aconteceu? No decorrer, quando ganhou, teve brasileiro, não teve? Começou a ir mal. Jogar um jogo aqui e outra coisa, os caras ganharam Copa do Brasil e Libertadores. O jogador é assim, olha o Palmeiras e o Água Santa. No primeiro tempo foi um atropelo, avassalador. O que aconteceu no segundo tempo? Segura, já é do jogador isso. Isso é normal. Aí o Dorival Júnior foi para casa. E que, por sinal, o Dorival Júnior se curou do câncer. Nem isso essas pessoas tiveram dignidade. Nem isso tiveram dignidade com ele. Ele veio, se tratou, fez químio, tá bem pra caramba, um cara incrível, maravilhoso, ganha as 2 competições aonde era pra perder. Ele consegue resgatar. E ninguém fez o que o Dorival fez. Colocou o Gabigol e o Pedro. Os dois arrebentaram. O que aconteceu com o Vitor Pereira? Pra chamar a atenção e pra ser mandado embora, tira um dos dois, fala que é importante, papapá, e arrebento com todo mundo. Vocês pensam mesmo que aquilo... Não, então, eu vou chegar nele. Vocês pensam mesmo que o Gabigol aceitou a reserva? Veloso. Desculpa. O cara chega pra você e fala, você é meu titular, eu vou deixar você no banco. Você é o capitão do time. Você é o capitão do time. Você vai falar, tá bom. O maior ídolo do Flamengo. O maior ídolo do Flamengo. Não, então. E outra coisa, mesmo que se fosse o Pedro, o que o Pedro ia falar? Meu irmão, eu fico, mas só um jogo. Aí o que aconteceu? Ele veio, fez tudo isso já de caso pensado. Ele já fez tudo isso. Aí deixa um cara que é gente boa, craque de bola, não jogou nada na Copa do Mundo, pipocou na Copa do Mundo, que é o Everton Ribeiro, que é aqui de Santa Isabel, que era do Corinthians, que o Corinthians perdeu e que o próprio ex disse, ele quis ir embora, nós vendemos ele por 1,5 milhão pro Curitiba, mas ninguém viu que ele era o craque. Olha aí o Hendrick, você vai perder um moleque como esse? Olha o Everton, goleiro do Palmeiras, que é um monstro, não é melhor que o Veloso, nem aqui nem na China, mas é um baita goleiro. E aí, o que aconteceu com o Flamengo? Aí, fulano, ciclano, beltrano, papapá. Aí, eu vou e acho que estou arrebentando com o Corinthians. Vocês não arrebentaram com o Corinthians. O Corinthians hoje dá graças a Deus dele ter saído, porque ele ganhava uma bala, mais de 2 milhões. Eu nunca falei isso, vou falar agora. Ganhava mais de 2 milhões. Só ele.
Só ele. E aí o Corinthians, de uma loucura minha, ou do meu pensamento agora, foi maravilhoso ele ter ido embora. O Corinthians economizou uma grana incrível de um cara que brigou com todo mundo. Eu fui muito Vitor Pereira em relação à parte tática no Corinthians, chegar na final da Copa do Brasil. Mas o que ele fez foi pensado. Ele não entregou o jogo pro Fluminense, mas ele não quis ganhar. E aí o Fluminense foi e meteu. Ele foi embora com 15 milhões de multa, fora o salário, fora o que ele ganhou no Corinthians. Esse cara vai com 50 milhões a 60 milhões embora. E vocês, que são dirigentes, vocês são culpados. Quem tinha que ser mandado embora agora pelo presidente Landim? Quem tinha? Marcos Braz. É o único, porque foi ele que contratou todo mundo e ele que mandou todo mundo embora. Aí ele se esconde na verdade dele, que é a verdade da grandeza do Flamengo, a verdade da grandeza do Flamengo, e aí vai se escondendo. Qualquer outro treinador que chegar hoje, ele tem que fazer o seguinte: ô Gabigol, Pedro, o que vocês acham que eu tenho que fazer? Não, o que o Vitor Pereira fez? Tudo ao contrário. Eu vou dar um exemplo bem simples. Bem simples. Quando o Abel Ferreira foi contratado como quarta opção, ele chegou no Palmeiras um mês antes. Ele já tinha mandado o assessor dele saber como que era o Palmeiras. Um mês antes. Esse cara tinha que ser presidente da República. Não é da CBF, não. Esse cara é um monstro, Abel Ferreira. 43 anos ele tem. 44. Aí ele veio, fez tudo isso. Aí ele chegou, o Cebola entrou no lugar do Luxemburgo. Lembra disso? Aí foi jogar contra o Fortaleza, tomou um pau. Tomou um cacete. Aí fez o mesmo esquema do Luxemburgo. Aí ele veio e fez o esquema dele, o Cebola. O que aconteceu com o Abel Ferreira? Continuou com o mesmo esquema. Aí foi... Onde está o Palmeiras? Acima de todos. Acima de todos. E aí o melhor de tudo, né? Vende Danilo, Gustavo Scarpa, Patrick de Paula, Hendrick. Felipe... E aí vende Hendrick. O que acontece com o Flamengo? O Flamengo continua na mão de quem não entende futebol. Porque quem entende de futebol não faria o que fez com o Dorival Júnior. Que, por sinal, vocês não vão ser campeão de nada. Porque a bola gira, irmão. E sabe como ela gira? Desse jeito. O que vocês fizeram de mal pro Dorival Júnior, que eu liguei pra ele de manhã, eram umas 11 horas. Eu acho que às 5 horas ele botou... Ele fez o vídeo dele. Agradecendo a nação, a nação, a nação, a nação. E aí, vocês da nação? E vocês do Flamengo? E aí, cadê você? Vocês vão meter o pau no Vitor Pereira, que é o único culpado? Não é ele! Não é ele! Ele é só uma ferramenta da engrenagem. Ele é um negocinho só. Ele vai para Portugal, vai deitar e rolar e vai para outro time. Quem é responsável por tudo isso é vocês, dirigentes, que fazem isso para os clubes. O Palmeiras, há 10 anos atrás, estava na segunda divisão. O Palmeiras ganha tudo e vai ganhar brasileiro esse ano. Pode escrever o que eu estou falando. Brasileiro disputa Libertadores e Copa do Brasil. O Flamengo não. Sabe por quê? Porque os outros se apequenaram. Corinthians só tem um time. São Paulo está numa desgraça incrível de identidade. Santos perdeu o que tinha de melhor, que eram os meninos. Portuguesa, acabou. O Grêmio estava na segunda ano passado. Se fizer um campeonato entre os 4, tá bom. Internacional não vai brigar por título. Quem vai brigar por título? Quem vai brigar por título? O Atlético Mineiro devendo 2, 3 meses. Briga com o treinador. Todos os últimos 4 títulos do Atlético Mineiro foram treinadores diferentes. O que quer dizer isso? Que não tem substância, que não tem planejamento, que não vai ser os mesmos jogadores que foram campeões mineiros que vão disputar o título brasileiro e nem a Libertadores. Então, é uma vergonha mandar ele embora agora. A verdade deveria deixar ele sendo trucidado pela imprensa, trucidado pelos jogadores, tomando vaia e mais vaia. Mas não, o que os caras fazem? Faz o acordo, faz o que a torcida quer, o que a imprensa já deu, a saída dele, ele leva 10, 15, 10, 20, 30, não me importa quantos milhões. O que importa é que o Flamengo não tem estádio. E só com esse dinheiro, meu irmão,
O que vocês fizeram com o Flamengo ou estão fazendo é um absurdo. E aqui virou a Xuxa também, né? Que virou a Xuxa, virou Eliane, virou Eliana. Tudo bem, Cascão, é a mesma coisa.